Olá, bom dia. São 11 horas e 34 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. Nesta semana, excepcionalmente, estamos apresentando o programa novamente na terça-feira. Na semana passada foi em razão do Jogo do Brasil. Agora, o motivo foi o feriado aqui em São Paulo em comemoração à Revolução Constitucionalista de 1932. Mas aqui estamos ao vivo para falar sobre energia elétrica. O tema da nossa discussão vai mexer com o seu bolso, porque a sua conta de luz vai ficar 13,5% em média mais cara neste ano. Esse é só o início da conversa com o Cláudio Alves, presidente da Electra Energy, uma empresa pioneira na comercialização de energia no Mercado Livre. Ele vai falar bastante sobre o crescimento do Mercado Livre e os projetos sustentáveis que estão mexendo com o setor. Aproveite que o programa está começando e compartilhe o nosso link. E depois que acabar a exibição do programa, confira se o botão seguindo aqui no Facebook está ativado. Aí você recebe os alertas de todos os nossos vídeos ao vivo. Primeiro, vamos para o nosso telão ver quais são as informações que começam a movimentar a economia nesta semana. O giro de informações quentes do dia começa com o Ibovespa. A primeira semana de julho marcou uma mudança para o principal índice da B3, que fechou com alta acumulada de 3,1% aos 75.007 pontos. Nos últimos 11 pregões, o Ibovespa fechou em alta em 9 deles. As ações em destaque na semana passada foram Vale, Itaú Unibanco, Petrobras e Bradesco. No lado negativo, os papéis da Embraer, que chegaram a cair mais de 14% depois do anúncio da criação de uma joint venture com a americana Boeing. Os analistas esperavam que mais áreas entrassem no negócio e não apenas a aviação comercial. Lembrando que a defesa ainda não foi formalizada nesse acordo de joint venture. Agora há pouco, o índice da B3 estava em alta de 0,75% aos 75.574 pontos. Nosso próximo item é o câmbio. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, disse na semana passada que o BC vai continuar intervindo para evitar a sensação de pânico no mercado cambial. Com isso, a moeda americana fechou a semana com desvalorização de 0,22% a R$ 3,86. Há 15 minutos atrás, a moeda estava sendo negociada em queda, mais uma queda 0,18% aos R$ 3,85. E para fechar o giro de informações quentes deste final de manhã, vamos ver o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site da Dinheiro é a corrupção, acordo de leniência da Odebrecht no valor de 2,7 bilhões de reais. Mais à direita, o relator está tentando acelerar a aprovação da MP do frete. E mais próximo de mim, Andrade Gutierrez tentando um novo acordo com os credores. E a principal reportagem da revista Dinheiro desta semana, na capa que você vê aqui ao meu lado esquerdo, é a empresa General Electric, um dos símbolos da industrialização americana que busca uma nova luz. Você vai ler na revista que está nas bancas e nas plataformas digitais da Dinheiro como a GE enfrenta uma crise sem precedentes na história centenária da companhia. Pela primeira vez, a empresa saiu do índice Dow Jones da Bolsa Americana e agora precisa se reerguer com um rigoroso plano de reestruturação. Além disso, um novo episódio complicou ainda mais a situação da companhia. Dauro Speranzini Jr., o CEO para a América Latina, foi preso num desdobramento da Operação Lava Jato. Saiba o que a empresa está fazendo para não ficar no escuro na principal reportagem da revista desta semana. E falando em luz, eu volto para o telão para apresentar o nosso tema da semana, por que a sua conta de luz vai ficar 13,5% mais cara neste ano. O Cláudio Alves, presidente da Electra Energy, está aqui conosco para comentar esse assunto. Cláudio, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, tudo bem, tudo certo. Então tá bom. Cláudio, queria entender um pouquinho, 13,5% de aumento na conta de luz, muito mais que a inflação. Por que isso está acontecendo? Bom, Marcelo, primeiro, o sistema tarifário brasileiro, ele é um sistema relativamente complexo. É um sistema de uma função multiparâmetros, né? Mas o que a gente poderia destacar são 3 ou 4 principais itens que vão impactar diretamente esse ano, né? Eu acho que o primeiro é o próprio sistema de contratação de energia das distribuidoras, né, que basicamente disso é o tema principal, que é o reajuste das distribuidoras, que é um modelo que durante os anos de 10, 11, 12, 13, contratou grandes volumes
a preços relativamente altos. Esse é um dos componentes. Talvez não necessariamente o maior impacto para o próximo ano, mas trata-se de um componente bastante importante. Um segundo componente é a questão do próprio sistema da matriz energética brasileira. O Brasil é um sistema que foi durante muitos anos predominantemente hídrico e com uma certa facilidade ou condições de atendimento da demanda, que dentro do setor nós chamamos da carga, né, o consumo, o lado do consumo. Nos últimos anos houve uma importante mudança nessa matriz, deslocando parte do atendimento do consumo para fontes como eólica, termoelétricas a gás e outras matrizes como a solar, enfim. Esse deslocamento produz uma menor produção das hidráulicas, né, gera uma menor produção das hidráulicas e gerando um custo excessivo de térmicas e uma descontratação, digamos assim, das hidráulicas, né, que é o chamado GSF. Né. Esse é o principal impacto, um dos principais impactos desse ano, né. Então, somado fatores como hidrologia, componentes da matriz hidroenergética e a produção das hidráulicas e o modelo de contratação, gera essa elevação em média, né, simulada aí pela TR Soluções, parceira do Grupo Electra, como sendo uma média estimada de 13,5. Dessa estimativa de 13,5, já tivemos casos públicos e já publicado pela ANEEL, como a RGE, com em média 20% de reajuste, e outras distribuidoras, já aproximadamente das 98% do mercado já está sinalizando em média 13,5%. São Paulo, né, teve 15%, né? Semana passada, se não me engano. Exatamente, foi em torno de 15%, foi divulgado. E esse é um cenário que tende a se manter nesse ano em 2019 também, em função basicamente do componente hidrológico. Cláudio, obviamente que o consumidor, pessoa física, não tem como escolher, mas existe um mercado livre que as empresas podem optar por isso. O que essas tarifas mexem com esse mercado para essas empresas? Muito importante a colocação. Eu diria que até a questão da migração e do crescimento da quantidade de unidades consumidoras no ambiente de livre contratação, ele se coloca basicamente como um dos vetores de impulso, o alto custo da compra da energia das distribuidoras. A sinalização que o Brasil, no ambiente regulado, ou seja, o mercado atendido pelas distribuidoras, tende a ser uma das energias mais caras do mundo, né? Então, obviamente... Mesmo com toda essa fonte que a gente tem, essa abundância de fontes aqui... Né? Exatamente. O modelo setorial, as adaptações construídas no modelo setorial levaram a esse panorama de alto custo de energia, né? Então, no ambiente regulado. Então, obviamente, quando a indústria, no ambiente global, com mais competitividade, ela tem que buscar alternativas para a redução de custo. E uma dessas alternativas é o direito de livre escolha para os consumidores com demanda acima de 500 kW. De demanda contratada. É importante frisar que esse modelo, essa limitação de 500 kW é uma limitação do modelo hoje em vigor no Brasil, né? A portabilidade de poder se escolher a operadora no mercado de energia, né, ou a comercializadora, são sinônimos, ainda é uma discussão que está hoje bastante em voga no setor, né, para uma abertura crescente. Como exemplo, a Inglaterra já desde 98 possui a possibilidade do consumidor residencial escolher o seu fornecedor. Em média, nos mercados que já ocorreram a abertura, a redução foi em torno de 20% a 25%, né, com a abertura de mercado. Então, justamente, quando a conta de luz aumenta muito no mercado, onde o consumidor não tem opção, é natural que aquele que tem o direito de escolher a operadora migre, buscando alternativas mais sustentáveis, com menor custos, que tenham componentes de eficiência energética, que tragam outros certificados de energia renováveis, que tragam outros atributos, além da própria economia, que eu diria que é o grande motivador da indústria. Cláudio, o mercado livre tem crescido mais que o mercado regulado nos últimos anos? Tem crescido mais. Tem um deslocamento real, que é a mudança das cargas ou das unidades consumidoras do ambiente ACR, né, o ambiente regulado, que compra energia das distribuidoras, para o ambiente livre. Só esse fato, o ano passado, teve um aumento no mercado de consumidores de fontes renováveis ou de energia incentivada em torno de 19%. Do ambiente livre para fontes convencionais, que o fornecedor ou o produtor não necessariamente seja enquadrado como fonte renovável, as chamadas energias convencionais, teve também um crescimento na ordem de 8%. Né? Então, são migrações, são consumidores que deixaram de comprar energia das tradicionais distribuidoras e passaram a operar diretamente no ambiente livre, com contratos diretos com os geradores ou contratos com as chamadas operadoras. Há uma visão bastante importante nesse conceito que as comercializadoras nos últimos 4 ou 5 anos, elas vêm criando um componente que o mercado chama nova distribuidora. Porque os recebíveis,
a receita pela comercialização da energia está migrando da carteira das tradicionais distribuidoras para as chamadas operadoras ou comercializadoras do mercado independente, mercado livre. Que aí, no caso, seriam vocês também fazendo esse trabalho, né? Exatamente. A Electra atua justamente dessa forma, com outras inúmeras players do segmento. A Electra é autorizada desde 2002. Fomos a pioneira, ter o primeiro contrato registrado no mercado de fontes renováveis, também com as emissões dos créditos de carbono. Ainda em 2002, estamos trabalhando constantemente para melhorar nosso posicionamento no mercado. E como que vocês fazem, acho que a curiosidade de muita gente que deve estar nos assistindo é saber como vocês fazem a compra dessa energia, essa distribuição, né? Que talvez o consumidor, pessoa física, não consiga enxergar isso, já que é uma única fonte que ele recebe. Certo, certo. Bom, a comercialização de energia, ela se dá de forma desvinculada da estrutura física. Então, existe uma estrutura física, que são as redes de transmissão e distribuição, onde as nossas casas, por exemplo, estão conectadas. Cada medidor, em cada residência, a cada ponto de consumo, ele tem o que o mercado, em geral, para qualquer processo de transmissão de dados, é denominado o ID, ou identificador. Né? Então, aqui é o número da sua conta, por exemplo. Então, existe uma câmera centralizadora de todas as unidades consumidoras que estão no ambiente livre e a cada ponto desse é atribuído quem é o responsável por aquela fatura. Então, se você optou pela empresa A, você vai ter recebendo a fatura na empresa A e essa conta centralizadora vai estar faturando você. Entendi. Então, é dessa forma que o consumidor no ambiente, um consumidor, por exemplo, residencial, no ambiente livre, pode escolher a operadora. Ele vai continuar pagando uma tarifa para a distribuidora local, pela manutenção e infraestrutura da rede ou do grid, mas ele é faturado diretamente pela escolha do provedor de energia elétrica. Então, não seria difícil você colocar um mercado livre para todo mundo, né? Já que isso... Né, é só uma questão de distribuição e não de adaptação de rede. Né? Exatamente. Tem questões regulatórias complexas, como a descontratação das distribuidoras, tem outros fatores de regulação que precisam ser levados em conta, mas em termos de componente tecnológico, isso é totalmente dominado, como eu comentei, há quase 20 anos já em alguns países. Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos em 2 minutos. Até já. As ações já não são mais algo só para profissionais. Agora é possível saber tudo sobre a Bolsa de Valores. Conheça os melhores setores para investir. Quais setores não foram tão bem? Acompanhe os resultados das empresas. E comparando os números do primeiro trimestre, que em alguns casos, caso por exemplo do Banco Santander Brasil, o lucro do primeiro trimestre subiu 50%. Saiba o que o mercado espera das aberturas de capital. E a gente sabe que o IPO ele ocorre principalmente se houver interesse de investidor, especialmente de investidor internacional, que é quem fornece liquidez, em última instância, ao mercado. Se você acha que investir em bolsa é só para profissionais, assista ao meu programa Dinheiro em Ação, com Cláudio Gradiloni, o programa que descomplica a Bolsa de Valores. Toda semana no Portal da Dinheiro. O que pensam os principais executivos e empresários brasileiros? Como eles administram colossos empresariais? E eu gostaria de saber o seguinte, como é que você escolhe os seus investimentos? Como enxergam o Brasil e o mundo? O Brasil é um país que reclama muito que não tem investimento, que as empresas não investem em esporte. Que a gente sempre viu o esporte como uma oportunidade de negócio, principalmente no nosso marketing. Tudo isso você descobre no Moeda Forte, o programa de entrevistas na TV Dinheiro. Bem-vindo ao Moeda Forte. Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e o entrevistado de hoje é um dos empresários mais talentosos do setor farmacêutico brasileiro. Cada semana, um entrevistado. Cada dia, um bloco de entrevista. Nós criamos uma empresa com fundamentos bons, com competitividade, né? No final da semana, a íntegra para você assistir como quiser e quando quiser. Queria compartilhar com os amigos que tudo começa com o desejo, ou seja, ninguém vai ficar milionário por acaso. Moeda Forte na TV. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos negócios está aqui. Estamos de volta com o Cláudio Alves, presidente da Electra Energy, para falar sobre o setor de energia. Cláudio, eu queria entrar no tema mercado livre mais eficiência energética. Como que essas soluções estão sendo combinadas pelo mercado? Perfeito. A energia elétrica, a partir do momento em que o consumidor passa a ter a escolha da operadora, ele passa a ser um item de decisão. Seja na indústria, nas residências, que não é o caso ainda aqui, né? É uma bandeira importante da portabilidade, mas ele passa a ser um elemento de decisão.
que todo mês, ou enfim, a cada período você vai ter que decidir ou escolher pelo novo operador. A partir do momento que você começa a olhar a energia, ela faz parte do seu universo de decisão, você começa a pensar, peraí, existe mais alguma coisa que eu possa economizar? E sim, a resposta é sim. Existem questões da eficiência energética, como você está colocando, que normalmente em alguns grupos que a Electra trabalha, consumidores, nós fomentamos ou direcionamos que após a migração comece a se buscar por outros pontos de economia. Nós temos casos, por exemplo, de clientes na área têxtil, que somado Mercado Livre, algo em torno de 20% de economia, de saving, né? Atingimos mais 30% de economia com eficiência energética. Substituição de equipamentos, comprados e adquiridos com a própria receita do saving, linhas de financiamento associadas à eficiência energética, substituição de telhados por telhas transparentes, iluminação LED, desde a pintura, são elementos que podem ser subsidiados. Dependendo de estrutura de organizações das companhias, o budget para energia está limitado. Normalmente era o custo regulado. Então, esse saving adicional, ele é deslocado justamente para projetos de melhoria. E isso faz bem para todos, faz bem para a economia da empresa, faz bem para o planeta, enfim. É algo bastante importante. Eficiência energética também combina com fontes renováveis, não? Combina. A partir do momento em que você procura métodos mais econômicos e mais eficientes, ele está trazendo, sim, eficiência energética. Se você tem uma produção que não depende de combustíveis, deslocamentos de infraestrutura, isso com certeza traz resultados em termos de eficiência. Você falou lá no primeiro bloco sobre a pegada de carbono, né? Como é que funciona. Hoje em dia a gente está falando mais de certificados de energia renovável. Isso. O que aconteceu nesse mercado? Qual foi essa mudança e o que isso significa também para o consumidor? Importante pergunta. Hoje tem o que nós chamamos de REC, que é a sigla em inglês de Renewable Energy Certificate. Esses RECs eles fazem parte do mercado voluntário, diferente do mercado de carbono, onde cada país tinha uma obrigação de comprar as cotas. O mercado é voluntário, ele é emitido de forma autônoma pelo produtor de energia elétrica. Existe uma certificadora com componentes internacional e um representante, por exemplo, no Brasil, e esse certificado é vendido no mercado. Ele é voluntário porque não existe um comprador obrigatório. A Electra é uma das compradoras brasileiras hoje de certificados. Temos para esse ano uma comercialização de aproximadamente 250 mil certificados de energia renovável. É usual no mercado brasileiro atual que o certificado esteja atrelado um certificado por megawatt-hora. Esse é o padrão que se usa hoje. Então, para cada megawatt-hora que você emite no sistema, que uma certificadora reconhece como sendo renovável aquela fonte, uma eólica, uma solar, uma PCH, ela vai estar produzindo esse certificado que é comercializado no âmbito internacional. Então você adquire esse certificado de uma geradora. De uma geradora, que está certificada. Por isso o certificado. E aí você passa esse lastro de redução de emissão para os seus consumidores. Então cada certificado desse equivale a X toneladas de redução de CO2. Então todo ano a Electra entrega para os clientes que são credores desse certificado um documento reconhecendo que ele evitou desmatamento, por exemplo, de 100 mil hectares ou 300 hectares, dependendo do volume de consumo dos certificados de cada um. Tem algum setor que mais consome esses certificados? O setor hoje, principalmente de alta tecnologia, é o setor que mais está olhando a questão dos certificados. Empresas de processamento de dados são os nossos principais clientes hoje na área de certificados. É um mercado ainda que outras fontes exploraram um pouco. As PCHs estão iniciando esse processo de recertificação. O que são PCHs? Para quem Pequenas não sabe? centrais hidrelétricas. Inclusive, uma curiosidade, a primeira emissão de certificados de carbono no Brasil foi de uma pequena central hidrelétrica, que foi a primeira empresa a operar no Mercado Livre. A Electra teve a oportunidade de acompanhar esse processo ainda lá nos idos de 2002. Lá no comecinho, lá né? No comecinho, lá no comecinho. No começo. E como que está o financiamento dessa geração? Tá fácil, tá simples, está aumentando? Como é que tá? Bom, a resposta é aquela, né? Financiamento é uma questão difícil, as taxas são elevadíssimas e os processos no Brasil ainda são muito complexos para a obtenção de financiamento. Existe uma vetoração, uma tendência de que o ACR, o Ambiente de Contratação Regulada, é o ambiente ideal para o financiamento, né? Acho que isso, do nosso ponto de vista, como defensores de um ambiente de livre contratação amplo e irrestrito, é um mito que precisa ser derrubado. Dentro da nossa carteira de usinas que nós operamos, são 44 grupos, hoje que nós representamos somente de usinas na Câmara de Comercialização. Muitas delas, eu diria a grande maioria, 80%, foram financiadas com recebíveis do Mercado Livre.
Sejam contratos de 15 anos, direto com consumidores, contratos de 10 anos, ou outros contratos com outros agentes que possuem rating, né? Então, nós apostamos muito nessa visão do financiamento de forma independente do ACR, dos chamados leilões, que fomentaram esses altos custos, ou um dos componentes, não foram só os leilões. Também ocorreram certames que reduziram os preços das tarifas, né? Tá. Mas, enfim, existem alternativas para o financiamento. A própria Electra trabalha hoje com 3 linhas de produtos para pequenos produtores de energia, que é o equity, a formação do equity, em parcerias, desenvolvimento de compra antecipada, é um mecanismo de contratação bastante eficiente. Nós realizamos volumes bem interessantes ao longo de 2017 e 2018, principalmente no setor eólico, com as descontratações, né, que é um mecanismo bastante curioso, no mínimo. Por quê? Como é que é? Bom, a descontratação acontece da seguinte forma. Muitos grandes grupos de produção eólico, por exemplo, e outros grupos, e outras fontes, venderam em leilão por 10, 20, 15, 30 anos. Né? Normalmente 20 anos no caso da eólica. Agora que o consumo das distribuidoras está reduzindo, elas descontratam essa energia e ela volta para o mercado livre. Tá. Então, muitas vezes é feita a contratação desses excedentes. Você tem uma ideia, Márcio, esse ano nós verificamos um número em torno de 1,3 gigawatts médios de descontratação de energia que estavam com as distribuidoras que voltaram para o ambiente de livre negociação. E tem mercado para isso? Tem mercado, tem demanda. E é interessante esse comportamento do mercado de liquidação multilateral, não mais centralizada, até por questão aí do comportamento da CCE. Essa liquidação multilateral ela tem levado a um fenômeno de redução de custos também. O ano passado, uma chamada tarifa fio, que é quando se paga para transportar energia entre a produção e o consumo, ela teve um valor médio negociado nas várias casas, nos vários balcões de negócio, na média de R$ 65 a R$ 70. Esse ano esse preço já está na casa de R$ 16 por megawatt-hora. Nossa! Então uma redução bastante brusca. Significativa. E é interessante que os leilões, nesse caso, cumpriram um papel de lastro para lastrear os financiamentos, mas a energia está sendo comercializada no mercado livre. Então o próprio modelo de só financiar projetos ACR, ele está encontrando um caminho no mercado que é diferente do que foi originalmente proposto. Tanto que essa energia está voltando para o ACL. É isso aí, o que é natural que o mercado também se adapte e se adeque ao que está acontecendo, né? Exatamente. Aliás, uma das grandes discussões do mundo hoje em dia é a introdução do carro elétrico por todos os lugares. Como é que fica o futuro da energia com essa perspectiva do carro elétrico entrar, né, no mercado? Existe uma questão de regulação. Hoje no Brasil você não tem instrumentos regulatórios para o fornecimento de energia impostos. Ele tem que ser gratuito, né? Essa é uma questão que o regulador precisa olhar nos próximos anos, que é a regulamentação do carro elétrico. Tem um segundo componente, que é o componente da eficiência, né? A engenharia demonstra que um ciclo fechado de carbono, chamados ciclos de Carnot, são muito menos eficientes que um sistema elétrico. Com a mesma quantidade de energia, um carro elétrico pode andar até 10 vezes mais, em termos teóricos, né? Então, essa é uma tendência que, primeiro, que a tecnologia impõe. Você pode segurar a tecnologia 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas você não vai segurar ela para sempre. Então, ela vai se impor. Então, ter políticas preparadas para esse novo ambiente é fundamental. Além da questão da regulação, existe também uma questão que as redes do futuro, daqui a 10 ou 15 ou 20 anos, elas vão se fragmentar, cada unidade terá sua própria unidade de produção, ou elas serão modelos centralizados com grandes usinas. A gente vê isso no Brasil e fora do Brasil, que grandes empreendimentos de geração, como Itaipu, Belo Monte, são cada vez mais difíceis de serem construídos. Não só pelo custo, mas por toda a questão ambiental. Se discute se a sociedade realmente quer pagar por isso. Né? E os modelos pulverizados, eles crescem numa velocidade muito grande, que é o caso da geração solar, por exemplo, domiciliar. É possível se imaginar um sistema totalmente pulverizado, onde com eletrônica de potência você controla efeitos técnicos como harmônicos e outros fatores da geração distribuída. Né? E o Brasil, pelo tamanho todo, é natural que tenha uma grande eficiência para adaptar os carros elétricos, para a chegada dos carros elétricos. Com certeza, acho que é uma tendência. E, sim, um ponto de vista, o petróleo, ele tem, nós acreditamos, utilidades mais nobres, como plásticos e outras aplicações, do que ser queimado numa combustão ineficiente e cuja emissão vai para a atmosfera, cujas consequências nós aprendemos nos últimos séculos. É isso. Para o regulador começar a pensar nisso, a gente tem que passar por esse período eleitoral. E para a gente terminar a nossa conversa,
Qual a sua expectativa para esse período eleitoral? O que você espera do Brasil para os próximos anos? Pergunta difícil, né? Então, realmente acho que a visão para isso está amadurecendo, há trancos e barrancos, com dificuldades, com erros, mas eu acredito que o Brasil está se tornando cada vez mais forte. Talvez não na velocidade que nós gostaríamos, não na velocidade que o país merecesse, mas está se tornando um pouco mais forte, um pouco mais entendendo melhor as suas oportunidades. Eu acho que o acesso à informação, que é uma característica de uma tecnologia que se impôs né, dentro de uma sociedade, ela traz consigo essa característica de trazer o cidadão mais próximo das tomadas de decisões e entender melhor. Né? Não fica tão fácil regulamentar assim a participação da sociedade. A sociedade começa a exigir, começa a cobrar por melhoras. Né? Isso é, a discussão fica mais aberta. Né? Mais aberta, exatamente. Cláudio, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado. Agora que a gente já entendeu tudo sobre o mercado livre, como é que vai ficar a conta de energia esse ano, vamos ver como é que vai ser a agenda da semana e o que pode mexer com o seu bolso, os seus investimentos e os seus negócios. A semana mais curta, obviamente, em razão do feriado aqui em São Paulo, por isso o Banco Central divulgou o Boletim Focus hoje cedo, que é aquela mediana com 100 economistas, né, que falam sobre o que esperam para a economia nesse ano. E eu quero chamar a atenção para o encolhimento das previsões do PIB na projeção de inflação para esse ano. PIB e inflação com projeções menores, o que nos interessa mais. O IPCA, por exemplo, foi para 4,17%, algumas semanas estava abaixo de 4%, então se aproximando dos 4,5%, que é a meta central do Banco Central. E o PIB desceu, caiu para 1,53%, algumas semanas estava mais perto de 2%, é natural que isso também comece a baixar um pouquinho mais. Então, semana a semana, os economistas estão recalculando os números e a situação da economia brasileira está cada vez pior. Na quarta-feira, os Estados Unidos divulgam o seu índice de inflação e a expectativa é que a inflação nos Estados Unidos fique próxima de 3%, que é o centro da meta decidido pelo Fed. Esse dado é tão importante nos Estados Unidos porque é ele que decide para onde vai a taxa de juros americana. E o Fed já falou que se esse índice ficar muito acima dos 3%, as altas vão ser maiores do que as esperadas para esse próximo ano, para este ano e para 2019. Eu passo para a próxima tela e a quinta-feira, dia 12, vem a pesquisa mensal de comércio e de serviços em maio, que vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no comércio, obviamente no varejo, né? Então o BGE vai divulgar essa pesquisa e depois da queda de 10,9% na produção industrial na semana passada, a perspectiva é de um recuo de 0,5% no varejo e de 2,4% nos serviços. Esses dados reforçam a projeção de uma queda de 0,3% do PIB brasileiro no segundo trimestre. E na sexta-feira, a gente vai para a China para saber como é que ficou a balança comercial de junho. Esse dado ganha relevância em meio à guerra comercial com os Estados Unidos. Mas, na projeção, a China deve apresentar um superávit de quase 30 bilhões de dólares no mês, acima do resultado de maio, mostrando que a disputa com os americanos ainda não mexeu com o gigante asiático. Chegamos ao fim desse Dinheiro na semana de 10 de julho de 2018. Muito obrigado pela sua companhia. E todo dia, às 5h30 da tarde, você fica com o Dinheiro ao Vivo, que traz o resumo das principais notícias do dia da política e da economia, com Giovana Pagel e Priscila Arroio. Nos vemos na próxima segunda, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios. Tchau! Muito bem, hein?